Os reajustes nos planos de saúde preocupam milhões de usuários todos os anos. Em 2023, o aumento autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, foi de 9,63% e gerou muitas reclamações. Nessa entrevista, você vai entender as regras adotadas pela ANS para calcular e autorizar os reajustes anuais e o que pode mudar nas regras para a prestação de serviço dos planos de saúde, caso o Congresso Nacional aprove as alterações na legislação para o setor. Eu converso agora com o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Rebelo. Presidente Paulo, muito obrigado pela sua presença no Cidadania de forma remota. Obrigado pela participação. Marcelo, eu que agradeço o convite. É sempre bom falar com o seu telespectador num tema tão palpitante, num tema tão atual como saúde suplementar. Saúde suplementar também é cidadania. E Paulo, para a gente começar essa nossa conversa, vamos dar um panorama do que seja o universo de usuários de planos de saúde hoje no Brasil? Bom, vamos lá. Marcelo, hoje nós divulgamos no último mês de junho, na verdade, o número mais atualizado da quantidade de beneficiários que nós temos dentro do setor. Nós temos 50,8 milhões de beneficiários em planos de assistência médica, 31,3 milhões em planos exclusivamente odontológicos, ou seja, são 26% da população brasileira tem hoje um plano de saúde de assistência médica e 16% tem planos exclusivamente odontológicos. É bom registrar que tem crescido muito o número de usuários do plano desde a pandemia, o que demonstra, no caso, a preocupação dos brasileiros em garantir a assistência à saúde no momento de tão necessidade que todos eles têm. Então, nos últimos meses, o setor apresentou os números maior da sua história, superando a marca que era de novembro de 2014. Então, nós temos um número importante, um número que, de fato, de beneficiários que só vem crescendo, o que demonstra, no caso, esse apreço de todos os beneficiários de plano de saúde por seu cuidado na sua saúde. A gente vai falar aqui sobre várias questões que estão em tramitação no projeto de lei no Congresso Nacional, o projeto de lei 7419, que é de 2006, já está tramitando há bastante tempo na casa, mas o ponto inicial dessa nossa conversa, que as pessoas perguntam muito e querem entender, diz respeito ao reajuste anual dos planos de saúde. E quando eu falo em muitas reclamações, não é apenas reclamações dos usuários, aquelas pessoas que pagam para usar os planos de saúde. Do lado das operadoras de plano de saúde, eles queriam um reajuste maior. O Instituto de Defesa do Consumidor considera que o aumento foi acima da inflação, injustificado, e os consumidores, claro, não querem o aumento e reclamam do peso que isso tem no seu orçamento mensal. Como é feita como são os critérios para o reajuste anual dos planos de saúde? Vamos lá, Marcelo. Sobre a questão de reajuste, é importante esclarecer que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela regula e monitora os reajustes aplicados pelas operadoras a todos os tipos de plano de saúde. Ou seja, as regras de definição e de aplicação desses percentuais é que variam de acordo com o tipo de contratação do plano e com o tamanho das carteiras. E aí eu explico. No tocante aos planos individuais, que são aqueles planos em que a Agência Nacional de Saúde Suplementar determina o percentual máximo que pode ser aplicado aos planos, ou seja, aqueles contratados por pessoas físicas, e a metodologia desse cálculo, ela baseia-se, no caso, na variação da despesa assistencial dos planos individuais de um ano para o outro, apurado nas demonstrações contábeis que as operadoras enviam para a agência, e inclui também o índice de inflação, trazendo, obviamente, mais transparência e previsibilidade ao índice de reajuste. É bom que se diga que essa metodologia foi aplicada desde 2018, em que hoje o setor, através dos painéis dinâmicos que nós temos dentro do setor de saúde suplementar, dentro do site da ANS, ele consegue verificar e aplicar esses índices na fórmula, encontrando o percentual que vai ser divulgado pela agência. Tem os planos coletivos com até 29 vidas, em que a agência criou um agrupamento de contratos, ou seja, cada operadora ela pega todos esses contratos de até 29 vidas num único grupo e aplica um reajuste único para todos eles. Qual é o objetivo? O objetivo da agência é fazer com que haja uma diluição do risco entre uma massa de beneficiários maior. Então, essa é uma situação dos planos de até 29 vidas. E os planos coletivos com mais de 30 vidas, de mais de 30 beneficiários,
Tem uma cláusula de reajuste que é definida entre nível de negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora ou administradora de benefício. E aí, no caso, essas operadoras precisam demonstrar qual percentual que foi adotado para que os contratantes tenham conhecimento disso. É bom também falar que a agência vem estudando mudanças nessas regras de reajuste coletivo, conforme já está estipulado na nossa agenda regulatória de 2023, 2025, e nós estamos ampliando, na verdade, esses estudos no sentido de aumentar o número de beneficiários dos contratos de pool de risco, que são esses, até 29 vidas, e dar mais transparência nos dados utilizados pelos cálculos de reajuste dos planos coletivos com 30 ou mais beneficiários. Agora, é bom registrar que a agência não tem nenhum estudo no sentido de replicar o modelo do reajuste individual para os planos coletivos, mas apenas de criar ferramentas de transparência, de previsibilidade, o que entendemos que estimula a concorrência, a discussão de preço e a qualidade dentro do setor de saúde suplementar. Presidente, no caso, o usuário individual, dentro desse cenário de reajuste, ele fica sem poder de barganha. Os planos coletivos têm uma vantagem, no caso, nessa negociação, eles conseguem negociar melhor com as operadoras para tentar baixar um pouco o reajuste, colocar um ponto de equilíbrio um pouco melhor para o lado de quem está pagando? Veja, Marcelo, a agência estabelece o reajuste máximo desse reajuste, o que não impede que o beneficiário entre em contato com a operadora e tente negociar também um preço menor. O que a gente estabelece é o teto máximo. O que não pode acontecer é a empresa, a operadora, repassar um reajuste maior daquilo que foi estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Com relação ao plano coletivo, não. Aí sim há uma livre negociação e que as partes chegam num percentual a ser aplicado em razão de dados sólidos de transparência com indicadores. Agora, no caso, por exemplo, quando uma operadora ela não coloca o reajuste de imediato, às vezes o reajuste ele foi autorizado, como esse ano foi autorizado no meio do ano, em junho de 2023, e as operadoras elas estão organizando assim, administrativamente e vão fazer a cobrança do reajuste, por exemplo, 2 ou 3 meses depois. Elas podem retroagir o valor em relação aos meses que não houve a aplicação do reajuste. Isso aí, às vezes, pode assustar, caso ela possa fazer isso, assustar o usuário e falar assim, olha, foi 9,63 e eu estou pagando mais do que isso. Isso é válido? Veja, na verdade, o que estabelece é o reajuste no período de maio a abril. Quando há um atraso, vamos dizer assim, na divulgação, é possível que a aplicação seja retroativa. E o que é que a gente estabelece? Que essa cobrança seja diluída pelo número de meses que houve essa defasagem, vamos dizer assim. Então, na verdade, há sim essa autorização, mas obviamente você, dentro de um mês, maio, que já deveria ser repassado o reajuste, não é cobrado em razão do atraso, vamos dizer assim, da divulgação, e aí depois você compensa diluindo entre os meses que houve o atraso desse repasse. E no caso de faixas, assim, grupos específicos, mesmo nos planos individuais, por exemplo, por faixa etária, ainda que a autorização do aumento seja anual, tenha um período estabelecido e o aumento tenha um teto máximo, no caso de faixas etárias ou então grupos específicos, pode haver mais de um reajuste no período de um ano? Veja, há uma alteração, há o reajuste de preço, que é o reajuste que é repassado com relação ao reajuste do plano de saúde, e nós temos dentro da regulação, inclusive em razão da mudança do Estatuto do Idoso, nós temos 10 faixas etárias, e aí sim pode acontecer, dependendo da mudança do ano do beneficiário, pode haver sim tanto a cobrança do reajuste como essa mudança de faixa etária, que estão em regras claras, que são disponibilizadas para todos, está previsto no contrato. Então, a agência já regulamentou essa situação e sim pode haver esses 2 reajustes em um ano. Essas regras, e aí o senhor também colocou a questão da transparência, estão disponíveis no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar? Como é que as pessoas têm acesso a essas informações? Veja, a agência tem mudado muito a sua forma de se comunicar com
os seus beneficiários. Nós temos hoje, sempre tivemos muitos dados dentro da Agência Nacional de Saúde Suplementar, estamos transformando esses dados em informações. Hoje nós temos um número enorme de painéis dinâmicos em que todo e qualquer consumidor, toda e qualquer operadora, todo e qualquer prestador pode entrar dentro do site da agência, do gov.br/ANS, e ter acesso a todas essas informações de forma clara, lúdica e numa linguagem cidadã para que todos possam entender. Agora vamos falar um pouco desse projeto de lei que eu mencionei, o projeto 7.419 de 2006. Lá se vão 17 anos de tramitação. O projeto de lei ele começou aqui no Senado Federal e a origem desse projeto de lei foi mudar as regras dos planos de saúde, as regras gerais dos planos de saúde, para estabelecer o direito a um acompanhante. No caso de pacientes menores de 18 anos internados em unidades de terapia intensiva, nas UTIs, a regra, caso aprovado esse projeto de lei, deveria obrigar os planos de saúde a custear um acompanhante que estivesse junto desse menor de idade durante o seu período de internação. Os custos, claro, os custos de permanência no hospital, incluindo os custos alimentares. Essa regra específica foi aprovada? Isso tem alguma modificação? O usuário tem esse direito em caso de acompanhantes para menores de 18 anos em unidades de terapia intensiva? Nossa, veja, existe esse PL, o 7419, que é de 2006, ou seja, ele está tramitando há 17 anos, são mais de 270 apensos. E aí nós temos acompanhado as audiências públicas que são realizadas pelo deputado Duarte Júnior, que é o novo relator dessa proposta. Eu mesmo já participei de alguns desses encontros, em que nós estamos inteiramente à disposição do debate, inteiramente à disposição para subsidiar tecnicamente as discussões sobre os temas. Agora, uma coisa é bom que se fale, que muito embora já tenha havido essas audiências públicas, nós ainda não conhecemos o relatório do deputado, então nós não sabemos quais são as propostas dessas alterações legislativas, mas é importante destacar que nesses 17 anos em que esse PL esteve tramitando, a regulação da ANS também evoluiu muito, ou seja, nós temos 23 anos de agência desde a sua criação, e esse exemplo que você nos trouxe é um exemplo que consta dentro do PL 7419, mas que a agência já regulamentou. Ou seja, hoje, todo e qualquer acompanhante de um menor ou de um idoso, de um menor de 18 anos ou de um idoso, as operadoras de plano de saúde já têm a obrigação de arcar com todos os custos do acompanhante desse paciente menor de 18 e desse idoso acima de 60, como estabelece o Estatuto do Idoso. E assim como outras ações que foram aprovadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que estão sendo discutidas dentro desse arcabouço de normas, ou seja, de projetos de lei, a exemplo do próprio agrupamento de contratos para reajuste de planos coletivos com até 29 vidas, a questão do rol de coberturas da ANS, em que houve uma alteração. Então, são várias as ações que já foram feitas, e eu tenho falado e tenho dito ao deputado, toda e qualquer iniciativa que Vossa Excelência tiver relacionado a essa questão do projeto de lei 7419, nos demande, porque nós temos todos os estudos necessários para subsidiá-lo quando o senhor vier apresentar esse relatório para toda a sociedade. Bom, importante essa sua resposta, presidente, porque fica aqui colocado para os nossos espectadores da TV Senado esse direito garantido pela norma da ANS de que o menor de idade, uma vez internado numa unidade de terapia intensiva, ele tem direito sim a um acompanhante, e as operadoras do plano de saúde têm a obrigação de pagar os custos desse acompanhante, incluindo a alimentação, os custos de permanência. Agora, esse atraso, essa demora na aprovação do projeto de lei, com 270 projetos apensados, isso gera por exemplo, custos mais altos para as operadoras de plano de saúde, para todo o Sistema Nacional de Saúde Suplementar, por exemplo, com a judicialização dos casos que não foram aprovados, e que às vezes, por exemplo, como esse que a gente acabou de citar aqui, que pela norma da ANS é um direito, mas pela lei ainda não está aprovado.
Veja, a judicialização sempre existiu e sempre vai existir, né? Na verdade, não tem como haver esse controle. E também é difícil fazer essa correlação do fato do projeto não ter andado, você acabar estimulando uma judicialização por parte de qualquer beneficiário. O fato é que a regulação ela vem fazendo o seu papel, ela vem apresentando as respostas que a sociedade precisa, independentemente do tramitar desse processo. Obviamente, a gente é a favor de qualquer tipo de modernização da legislação, até porque a gente só pode regulamentar mediante aquilo que está previsto em lei. Então, eu não vejo, Marcelo, uma correlação entre o atraso na tramitação desse projeto de lei com o percentual de judicialização que hoje nós temos aqui no Brasil. Tem outro ponto do projeto de lei que também está em discussão, que diz respeito, uma outra questão que os usuários perguntam muito, diz respeito a casos de demissão, né, no caso de planos empresariais, por exemplo, quando o funcionário é demitido ou se aposenta, o titular do plano de saúde se aposenta, é demitido, ou até em caso de falecimento. Os familiares, eles podem continuar com o plano de saúde ou, nesse caso, a rescisão é automática? Veja, na verdade, hoje já existem regras claras sobre essa manutenção desses planos, para essa questão de aposentadoria, demitivo, sem justa causa, também relacionada à morte. Isso já está previsto na própria lei, na 9656, e também dos nossos normativos. Hoje temos, inclusive, uma cartilha em nosso site que ele explica essas regras, como eu já falei, linguagem simples, numa área chamada espaço do consumidor. Então, hoje já existe essa previsão, tanto na lei como no nosso normativo, em que, na verdade, quando há, no caso do falecimento, desde que o beneficiário assuma o pagamento integral daqueles planos, ele vai continuar tendo o seu benefício do plano de saúde. O plano de saúde pode rescindir unilateralmente um contrato? Veja, nesse caso a gente precisa fazer uma divisão também, separando o que é um plano individual e um plano coletivo. No caso do plano individual, as operadoras elas só podem rescindir unilateralmente um contrato se ficar comprovada a questão da fraude ou do não pagamento da mensalidade por um período superior a 60 dias. E aí o consumidor precisa ser avisado 10 dias antes de acontecer essa rescisão. Já nos contratos coletivos, é permitida a rescisão unilateral, mas a regra tem que estar bem definida no contrato, ou seja, quando houver a pactuação entre o contratante e a operadora, precisa estar claro nesse contrato qual seria ou qual será a forma quando houver uma rescisão unilateral, seja pelo contratante ou seja pela operadora. Em 2023, a Agência Nacional de Saúde, ela suspendeu 31 planos de saúde, a comercialização de 31 planos de saúde. Nesse caso, como é que fica o direito dos usuários? Um usuário que vê que seu plano de saúde teve a comercialização suspensa, provavelmente ele vai ficar desconfiado da operadora. A portabilidade é um direito desse usuário sem a necessidade de novas carências? Veja, você toca, Marcelo, num ponto importante para você ver como o setor de saúde suplementar, na verdade, a regulação da saúde suplementar, ela protege o consumidor. Essa suspensão da comercialização do produto, ela se dá em razão de um número. Nós temos uma métrica aqui com o número de reclamações por parte dos consumidores, em que a operadora que ultrapassa esse limite, após 3 ciclos, a operadora de plano de saúde tem o seu produto, esse produto suspenso, até que ele volte a patamares aceitáveis. Então, é uma penalização que a operadora tem para que ela volte a ter uma prestação de serviço de qualidade para esses beneficiários. Por outro lado, também existe a possibilidade da portabilidade, como você bem colocou. Todo e qualquer beneficiário que estabeleça as regras, ou seja, já tenha passado mais de 2 anos dentro de um contrato, ele pode solicitar a sua portabilidade entrando dentro do site da agência, através do gov.br/ns, e fazer essa migração para uma outra operadora que seja equiparada e compatível com o plano que hoje ele já tem.
Presidente, nós tivemos dias antes de gravar essa nossa entrevista uma questão polêmica que inclui também esse nosso assunto sobre saúde, né? A aprovação da ozonioterapia. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, pelo Senado, sancionada pela presidência, mas as entidades médicas são bastante reticentes com relação ao uso desse método, enfim, da ozonioterapia para terapias médicas. Há uma polêmica muito grande dentro do setor. E isso me leva a uma alteração que nós tivemos nas regras dos planos de saúde, que foi bastante discutida também, o chamado rol taxativo. Foi mudado por medida provisória e depois aprovado pela Lei 14.454 de 2022. No caso da ozonioterapia, que é uma novidade agora, a aprovação da lei, os planos de saúde são obrigados a cobrir tratamentos com ozonioterapia caso o médico ou a médica credenciado indique esse tratamento? Veja, as operadoras de plano de saúde elas só são obrigadas a ofertar aquelas tecnologias, procedimentos que foram aprovados através da Agência Nacional de Saúde Suplementar. No caso específico da ozonoterapia, ela não houve nenhuma análise, nenhuma avaliação por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar, razão pela qual hoje ela não é ofertada e não é obrigada para que os beneficiários tenham acesso a essa tecnologia. Com relação à aprovação da 14.454, o que é que ela fez? Ela excluiu a Agência Nacional de Saúde Suplementar da avaliação daquela tecnologia que seja apresentada, seja prescrita pelo médico e que seja ofertada à operadora de plano de saúde. Então, se houver evidências científicas de que aquela tecnologia ela traz benefício ao consumidor, ao beneficiário, a operadora de plano de saúde, no caso concreto, pode avaliar se irá fornecer aquela tecnologia ao beneficiário. Então, veja, no caso da ozonoterapia, como não há evidências científicas, não houve avaliação de tecnologia em saúde, e há, inclusive, as sociedades médicas que criticam, uma vez que esse tipo de tecnologia ainda está em estudo, não tem como a agência autorizar que os beneficiários tenham acesso a essa ozonoterapia que foi aprovada e sancionada agora pelo presidente da República. E no caso, agora a gente falando de transparência, como os usuários podem entrar em contato com a Agência Nacional de Saúde, quais são os canais que os usuários de plano de saúde têm para fazerem as suas reclamações, para buscarem informações, para entenderem todas essas regras que nós estamos aqui colocando. Eu vou pedir para a nossa produção colocar, tem o 0800 da Agência Nacional de Saúde, inclusive um contato, não, um 0800 para pessoas com deficiências auditivas, mas eu passo a palavra para o senhor abrir esse canal de comunicação com a nossa sociedade. Perfeito. Nós temos o canal no próprio site, que é o gov.br/ANS. Nós temos um central de atendimento para deficientes auditivos, que é o 0800 021 2105. Nós temos núcleos de atendimento da ANS, que são divididos em 12 cidades no país. Nós temos também o nosso Disque ANS, que é o 0800 701 9656. Ou seja, há uma gama de canais para que o beneficiário possa entrar em contato conosco, para que a gente possa ouvir a demanda do consumidor, a demanda do beneficiário e tentar dar o encaminhamento possível para sanar um possível problema, esclarecer, prestar a informação necessária, aceitar elogios. Enfim, tem esses canais que nós podemos ter acesso e contato com o beneficiário. E para a gente encerrar a nossa entrevista, a pergunta do programa Cidadania, a pergunta que eu tenho trazido aqui para os nossos convidados. Presidente Paulo Rebelo, para o senhor, o que é cidadania? Bom, Marcelo, pegando o gancho aí do papel da ANS, que é um órgão regulador do setor de planos de saúde no Brasil, eu diria que a contribuição da ANS para a construção da cidadania é exatamente possibilitar que o consumidor seja bem informado, que conheça seus direitos e deveres enquanto usuário de plano de saúde, fornecer subsídios para que ele faça as escolhas conscientes na hora de contratar um plano, ou de questionar a sua operadora, ou de mudar para uma outra operadora. Enfim, a ANS tem a defesa do interesse público como um dos seus pilares e reduzir essa assimetria de informação para dar poder de decisão para o cidadão é um compromisso inegociável da nossa agência, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Bom, presidente, com essa última pergunta eu encerro a nossa entrevista e agradeço mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço, Marcelo. Estamos sempre à disposição para esse assunto ou qualquer outro que porventura possa existir. Muito obrigado. Eu conversei com o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Rebelo. E eu agradeço a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube e ative as notificações. Acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.